Precificação Shopee. Como calcular o preço de venda dos seus produtos para você vender na Shopee. Nesse vídeo eu vou te mostrar a forma correta, né, para você precificar os seus produtos na Shopee, beleza? Então vamos lá, nessa planilha aqui eu dividi em duas formas para você conseguir calcular o preço de venda, tá? As duas opções que eu vou te passar aqui nesse vídeo, elas são válidas para você conseguir calcular o seu preço. Na opção da esquerda, né, que é essa aqui, ó, você vai partir da margem de lucro bruto que você quer, fala assim, então eu quero ter uma margem de lucro X. A partir da margem de lucro que você define que você quer ter, a planilha vai te falar qual que é o melhor preço de venda para você conseguir ter aquela margem. Então você parte da margem de lucro bruto, né, da margem de contribuição que você quer, para a planilha te falar por quanto você tem que vender o produto para você chegar naquela margem. Já do lado direito, que é uma outra forma de calcular, você vai partir do preço que você quer vender, falar, eu quero vender por X. E é de acordo com esse preço que você define que você quer vender, a planilha vai te falar qual que é a margem que vai te sobrar. Então, ó, vendendo por esse preço, a margem que você vai ter é de X, né, a margem de lucro bruto ali. Então, você pode calcular por ambos os cenários, né, você vai verificar qual que é melhor, o que você busca para você escolher qual das formas, mas as duas formas funcionam, tá bom? Então, começando aqui, eu vou fazer algumas simulações, né? Vamos começar aqui, então, com o cenário do lado esquerdo. Primeira coisa, você definir qual que é a margem de contribuição, a margem de lucro bruto que você quer ter. Ou seja, a margem de lucro bruto, ela não considera os seus custos fixos. Por exemplo, aluguel, funcionário, internet. Esses custos fixos não são considerados na margem de contribuição. Por isso que a gente chama de margem de lucro bruto, né? Não margem de lucro líquida. Se fosse margem de lucro líquida, ela também consideraria os custos fixos, por exemplo, o aluguel, funcionário, entre outros. Então aqui a gente está considerando como margem de contribuição mesmo, ou seja, margem de lucro bruto. Beleza. Então imagina que a gente quer ter 20% de margem de contribuição, né? A gente quer ter um lucro bruto ali de 20%. Legal. A Shopee, ela tem dois tipos de comissão. Então ela tem a comissão de 20% se você vende no programa de frete grátis, ou 14% se você vende no programa sem frete grátis. Você não quer dar frete grátis para o seu cliente. Então aqui você vai preencher o percentual de acordo com o que você está vendendo. Se você estiver vendendo no programa de frete grátis, por exemplo, então eu vou colocar aqui, ó, 20%, né? Então imagina que você está vendendo no programa de frete grátis. Se você não estiver vendendo no programa de frete grátis, basta você colocar aqui 14%. Aí tem a taxa do item vendido, né? Então na Shopee, toda vez que você vende, além da comissão, né, você também paga R$4 por item vendido, né? Esse valor de R$4, ele está sendo válido enquanto eu gravo esse vídeo. Se você assistir esse vídeo muito no futuro, pode ser que essa taxa fixa tenha mudado ou até a comissão tenha mudado. Aí é só você trocar os valores tanto da comissão quanto da taxa de acordo com o momento que você estiver assistindo o vídeo. Porém, atualmente essa taxa tá de R$4 por item vendido, beleza? O imposto depende da sua classificação, do tipo de empresa que você tem. Se você é MEI, se você é ME, se você é Eireli, se você tá no Simples Nacional, então depende, se você tá lucro presumido, no lucro real. Então, dependendo do seu tipo de empresa, esse imposto, ele varia, tá? Eu vou considerar aqui que você tá no Simples Nacional e você tá pagando ali 5% de imposto, mais ou menos, tá? A embalagem, vamos imaginar que você tá pagando ali, você tem um custo de embalagem de R$2 de embalagem. E aí, qual que é o custo do produto, né? Quanto que eu paguei no produto que eu vou revender? Então, vamos imaginar que você pagou no produto R$40, beleza? Então, nesse caso, com um produto que você pagou R$40 para você ter uma margem de contribuição de 20%, você deve vender esse produto por R$ 83,64, considerando todos os custos, né? Então, você, quando vai precificar o seu produto da Shopee, você tem que levar em consideração todos esses parâmetros. Não adianta você falar assim, comprei por 40, vou vender por 80 e descontar a comissão. Não é só isso. Tem outros pontos importantes, tem outros parâmetros fundamentais que você tem que levar em consideração para você definir um preço correto, para que de fato te sobre uma margem saudável. Então aqui, né, nesse cenário, colocando 20% de margem de contribuição desejada e vendendo no programa de frete grátis, né, que é 20% de comissão da Shopee, R$4 de item vendido, né, considerando que foi um item vendido, 5% de imposto, R$2 de embalagem, R$40 de custo do produto, o preço de venda que você deve fazer é R$ 83,64. Já no segundo cenário, a gente parte do preço de venda. Eu vou colocar os mesmos valores só para você ver que vai bater a informação, tá? Então vamos imaginar aqui que no preço de venda eu queira vender por 83,64, só pra gente ver que os valores vão bater. A comissão da Shopee é 20%, o item vendido ele é R$4, o imposto 5%, a embalagem R$2 e o custo R$40. Vai bater os 20% que deu aqui, ó. Então 20% de margem e aqui 20% de margem, beleza? Agora vamos fazer simulações nesse cenário 2. Então imagina que eu veja que meus concorrentes estão vendendo ali esse produto, né? Eles estão vendendo por R$75 e eu quero também vender por 75. Então basta eu trocar aqui, ó, para 75 e ele vai
vai me falar, vendendo a 75, quanto que me sobra de margem. Ó, me sobra aqui 13,67. Então, se essa margem de 13,67 for adequada para você, você pode baixar o preço para 75. Ah, Rafael, mas qual que seria a margem ideal? Na verdade, sim, a margem média ideal varia entre 10% e 20%. Dependendo do nicho que você atua, dependendo do produto que você vende, essa margem pode ser até um pouco mais apertada. Ela pode ser ali 7%, 8%, em alguns casos 5%, que é o limite do limite, né? Se você vende um produto que você vende muito, vende em volume, dá até para você ter uma margem menor, porque no volume você consegue ter um montante ali. Mas o ideal é que você tenha margem entre 10% e 20%, e claro, né, se você conseguir ter margens maiores do que 20%, 25%, 30%, 40%, melhor ainda. Quanto maior a margem que você conseguir, melhor para você. Porém, nem sempre você vai conseguir vender numa margem muito grande, porque você tem concorrência. Então, vamos imaginar aqui no cenário 1 de novo. Eu quero ter 50% de margem. Então vamos colocar aqui, ó. Se você quisesse ter 50% de margem, esse produto você teria que vender a 184. Mas vamos imaginar que os seus concorrentes estão vendendo esse produto a 85. Então não adianta você querer ter a margem de 50%, sendo que nesse cenário o seu preço não vai ser competitivo, você não vai conseguir vender. Porque os concorrentes que vendem produtos parecidos com o seu estão vendendo a 85. Então você vai ter que reduzir a sua margem, então voltando aqui para a margem de 20%, para você conseguir, né, chegar num preço que está competitivo ali com o mercado, com a sua concorrência. Então no cenário 2, né, a gente consegue colocar o preço de venda que eu quero vender, baseado ali para eu ser competitivo com meus concorrentes, e ele vai me falar a margem de lucro que sobra. E além disso, né, se eu conseguir, por exemplo, aqui o custo do produto foi R$40, mas vamos imaginar que eu consegui negociar no meu fornecedor e ao invés de pagar R$40, vou pagar R$35. Nesse caso aqui, ó, vendendo a 65, porém pagando mais barato, eu já consigo de novo ter minha margem de 20%. Então, para você chegar na sua margem, você pode tanto pagar mais barato no produto, ou seja, eu negociar com o meu fornecedor para eu ter um preço melhor de compra, quanto mexer no meu preço de venda. Só que mexer no preço de venda, ele é um pouco mais sensível, porque se você aumenta muito seu preço de venda para conseguir aumentar sua margem, pode ser que você perca a competitividade, porque os seus concorrentes estão vendendo por um preço melhor que o seu. Então, mexer no preço de venda é mais sensível e é aí que você tem que trabalhar, né, nos parâmetros para conseguir chegar num preço ideal, numa margem boa para você e que seja competitiva no mercado. Se caso contrário, não vai adiantar nada, tá? Aí fazendo só mais uma simulação, imagina então que seus concorrentes estão vendendo a 75 e você quer colocar um preço melhor que o deles. Eu quero vender, por exemplo, a 69. Se você for vender a 69 e continuar pagando 35 de custo, a sua margem vai ser 15,58, que é uma margem ok, é uma margem que está numa média boa ali. Então você consegue baixar o preço e continuar com uma margem positiva. Não, eu quero, por exemplo, vender a 59. Nesse caso, sua margem vai cair para 5,51. E se esse for um produto que você não tem volume de venda, não vale a pena, é uma margem muito baixa, né? Tem muitos riscos envolvidos ali para você ter uma margem tão pequena. Então, o ideal, como eu falei, é que você procure margem ali entre 10% e 20% e ao mesmo tempo, né, você ter um preço que esteja compatível com a concorrência. Então, vamos voltar aqui, ó, se a gente for vender o produto para R$85, e nesse caso eu conseguir negociar com o meu fornecedor para pagar 35 ao invés de 40, eu estou com uma margem de 26,76, tá excelente. Então, se comparado com o cenário 1, né, aqui a gente tá com uma margem maior. Mesmo que se eu colocar um preço de venda aqui, ó, de R$80, por exemplo, ó, esse preço aqui, R$80, ele é menor do que o preço de venda aqui. Então, eu estou vendendo por um preço mais acessível, mais competitivo, um preço menor, mas estou conseguindo ter mais lucro. Por quê? Porque justamente eu consegui negociar com o meu fornecedor para pagar mais barato no produto, né? Então, o ponto é, você pode partir de uma margem de contribuição que você queira, falar, eu quero ter X% de lucro bruto no caso. E aí ele vai te falar o preço ideal de vendas. E aí, desse preço ideal de vendas que a planilha te falou, você tem que avaliar, tá, esse preço, ele tá competitivo? Se eu comparar com meus concorrentes, tá um preço ali equilibrado com os concorrentes? Se a resposta for sim, ok. Agora, se o preço que apareceu na planilha for um preço muito maior que os seus concorrentes, você tem que baixar a sua margem de lucro ou tentar negociar com o seu fornecedor para comprar mais barato. E aí nessa planilha aqui do cenário 2, você consegue fazer esse exercício, você consegue mudar o seu preço de venda aqui, você consegue mudar aqui o seu custo de produto, você consegue mudar aqui o seu custo de embalagem, já na comissão da Shopee, né, na taxa de item vendido e no imposto você não tem autonomia, porque essas são taxas que você não tem controle, né, são taxas que você tem que pagar e tá fora do seu controle. Agora, a negociação com o fornecedor, você tem um pouco de controle dependendo, né, do fornecedor e do volume que você compra, e o preço de venda tá no seu controle de quanto você quer vender, mas lembrando que tem que preservar uma margem de lucro saudável, ao mesmo tempo que o preço também seja competitivo, beleza? Então, nessa planilha você consegue calcular o seu preço de venda, né, o preço ideal considerando todos os parâmetros importantes e fazer simulações de baixando o preço do produto, quanto que me sobra de margem, eu negociando com o meu fornecedor, eu pagando menos no fornecedor, quanto que me sobra de margem, e tem o contrário aqui também, se você fosse pagar, por exemplo, ao invés de 35, se fosse pagar 45 no fornecedor, aqui você estaria tendo só 11,25 de margem. Então no cenário 1, a gente pagou 40, no cenário 2 a gente pagou 45 de custo do produto, então a nossa margem baixou consideravelmente. Então aqui você consegue simular vários cenários possíveis para você definir o melhor preço de venda, para você vender, ser competitivo e também ter uma margem
de lucro saudável, beleza? Bom, se você quiser ter acesso a essa planilha, né, para você fazer os cálculos, ela já tá com a fórmula aqui, então basta você inserir os números ali, que ela já vai calcular para você. É só deixar um comentário aqui embaixo desse vídeo pedindo a planilha que a gente vai enviar para você. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like aí como retribuição. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas para ajudar você a começar no e-commerce da forma certa e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima.